Olá pessoal, boa noite. Acabei de chegar lá da prova do Enem, estamos aqui com o caderno do segundo dia de provas 2019. Estou aqui a pedido do Conselho Federal de Química para a gente fazer alguns comentários e algumas considerações sobre as questões de Química aí desse Enem. Em linhas gerais, nós tivemos uma prova relativamente mais simples do que nos anos anteriores, em que as questões de Química, é claro que não foram do mesmo nível de exigência do que dos anos anteriores, né? Então, alguns comentários assim que vale a gente destacar é a ideia de sistema conjugado utilizado em corantes, que é a primeira vez que aparece no Enem, até então isso nunca tinha aparecido. Uma incidência muito grande de questões que envolvem eletroquímica e oxirredução, então são 4 questões das 16, então um percentual considerável, né? 25% da prova. 2 questões que envolvem a ideia de impactos ambientais, que eram mais questões que envolvem interpretação. Uma delas que é a ideia de concreto reciclável, e o outro sobre a questão dos efluentes em águas, medicamentos que são jogados na rede de esgoto e como eles iriam fazer para minimizar esses problemas. Tá? Modelos atômicos, 2 questões, uma envolvendo as linhas gerais do modelo de Dalton e outra envolvendo o teste de chama, que é os postulados de Bohr. Então, questão muito bacana também, muito bem elaborada. Estequiometria, nós sentir um pouco de ausência desse termo na prova, porque nós tivemos só uma única questão de estequiometria, era uma questão que envolvia titulação, você poderia fazer por titulação, mas eu prefiro utilizar os princípios da estequiometria. E o único detalhe nessa questão que poderia pegar o estudante é o fato do ácido cítrico ser um ácido tricarboxílico, em que ele teria que montar a equação e levar em consideração o balanceamento dessa equação. Eu acho que aí era o problema dessa questão, talvez a mais difícil dessas questões de química em função desse detalhe. Um outro tema também que aparece pela primeira vez é as limitações da teoria do octeto. Então ele cita a questão dos gases nobres efetuando ligações e fala da situação, da estabilidade do difluoreto de xenônio. Então a questão também que o aluno precisava de ter um certo conhecimento, talvez um pouquinho além do que o enunciado da questão fornecia. Tá? Então é uma questão bem interessante. Interações intermoleculares, como sempre é um assunto bastante pertinente, que aparece muitas vezes, nós tivemos 2 questões. Uma delas envolvendo a capilaridade, num sistema semelhante à cromatografia de papel, tá? Então ele coloca um desenho na questão e com etanol, e esse etanol vai subindo uma coluna, e ele queria saber exatamente o porquê que esse etanol ele sobe essa coluna de papel. Então, questão que envolve capilaridade. E a outra que é a destilação fracionada do petróleo, em que ele cita o porquê que o óleo diesel tem um ponto de ebulição maior do que a gasolina e outras frações mais leves. Então ele fornecia uma tabela e nessa tabela ele dava a quantidade de carbonos. Então, maior a quantidade de carbonos, maior a intensidade das interações intermoleculares, maior a temperatura de ebulição. Lei de Hess, uma questão que sempre aparece, eu até comentei anteriormente que as questões de termoquímica eram possíveis de aparecer e caiu envolvendo lei de Hess. O problema dessa questão é que o aluno teria que perceber no enunciado a equação que ele queria determinar. Então ele queria determinar o ΔH do processo anaeróbico, a respiração anaeróbica. E aí ele teria que montar as equações e ele fornecia 2 equações que você teria que manter uma e inverter a outra. E aí somar e determinar o ΔH. E uma outra questão envolvendo a parte de reações orgânicas, uma questão que envolvia praticamente quase que 2 etapas, em que nós teríamos lá a formação de um éster no final e nesse éster eu precisaria utilizar o metanol. Então, uma questão também que o aluno teria que ter bastante atenção no enunciado e saber balancear a equação. E aí que me deixou bastante feliz
é a ideia da prova de matemática, que na prova de matemática caiu uma questão envolvendo o pH. Então, muito bacana a questão, que aparece como sendo uma função logarítmica. Então, o aluno teria o conhecimento de química, já era possível que ele respondesse a questão de matemática. Então, gente, a prova é exatamente isso. Eu fiquei feliz porque veio com um nível de complexidade um pouco menor. Isso faz com que a química deixe de ser o bicho-papão do Enem. Espero que todos vocês tenham feito uma boa prova e sucesso. Até a próxima.